Boa noite, gente! Essa música Eu Pisei na Pedra do Chico Correia, homenagem para essa live linda que a gente vai ter hoje. O Conversa com o Marquinhos de hoje vai ser com a Fernanda Vidal, que eu tô esperando ela chegar aí. Assim que ela entrar, a gente começa. Ela já chegou! Isso aí, Fernandinha! Vou te convidar aqui, amiga. Boa noite para quem já tá esperando a gente. Espera aí, Fernanda, que eu vou te adicionar, que meu celular tá agarrando aqui. Vamos lá. Tá te adicionando. Ei, gente, passa aqui com a gente. Ei, Fernanda! Aí, Marquinhos! Fernanda, Bom dia. Oi. vamos deixar o pessoal chegando. Enquanto isso, a gente vai perguntar para eles como é que tá o som e como é que tá a imagem da gente, tá bom? Tá ok, Marquinhos. Fernanda, vai falando o nome aí de quem você for vendo aí, eu vou falando também. Eu já vi que a Rosângela Carvalho tá aí, Tá a aqui. Gabriela Henriques, o José Henriques, meus amigos, tá todo mundo aí. Mas quem você tá vendo aí, Fernanda? Jéssica. Tô vendo a Jéssica. Boa noite, pessoal! Aumenta um A pouquinho a música. Poliana! A Poliana é irmã de uma amiga lá pertinho de Rio das Ostras, esqueci o nome da cidade. Que legal, Bacana. Poliana. A Bianquinha também tá aí. Irmã da Tem uma galera Sasha. bacana com a gente, né, Fernanda? Que legal, é? Amiga, estou super animado com essa nossa live. Eu acho que é uma das mais emocionantes. Eu já tinha dito isso, mas acho que vai ser uma das mais emocionantes que eu já fiz, porque eu já te conheço há tantos anos. Conheço a Fernanda, gente, desde menina, né, Fernanda? Desde menina. Nossa, É muito Marquinhos, eu tempo. tinha 14, 15, 16 anos. Isso é muito tempo. É uma menina, Muito ainda. tempo. Continua sendo uma menina, né? Tá linda, você não mudou nada, amiga. Eu vou apresentar É você verdade. para a galera que está chegando, e aí você vai falando aí para mim, sabe? Ó, o José tá aí, um beijo, José, meu amigo, Zé Henriques. Ô, gente, A Guinness também tá ali, a Nelisa. querida, beijão, todo mundo aí, vai bombar essa live, já tá Ah, bombando, amigo. gente, é muito Eu vou te legal. apresentar, eu vou te apresentar para quem não te conhece, Fernando, que eu acho difícil de conhecer, mas às vezes, né, pode acontecer. Vou falar, a Fernanda Vidal, gente, é mãe da Lara, a Lara queridíssima, né, Fernanda? E ela, Fernanda, É, é uma das fundadoras do grupo de amigos de autistas de Cataguases. Fernanda, é GAAC ou GAC? Como é que vocês falam? Então, grupo de amigos de autistas de Cataguases, né, Fernanda? GAC. Que tem um trabalho maravilhoso e a gente vai poder conversar muito hoje sobre essas questões de educação, sobre a educação inclusiva, sobre essa realidade do nosso país que a gente está passando também, porque tudo acontece na educação, né, amiga? A educação é um laboratório, assim, de coisas É, que, infelizmente, tudo né? vem de lá. E a gente Infelizmente, imaginou tudo, mas a gente nunca imaginou é, fazer dar continuidade no tratamento de uma criança autista ou da educação dela no meio de uma pandemia. Eu acho que isso a gente ainda não estava, nunca ninguém pensou nisso. Ô, Fernanda, vamos para a gente começar, Oi. amiga. Eu fiz uma enquete quando eu fui divulgar a live da gente e perguntei para as pessoas se elas sabiam o que era autismo. E isso é. Tá Então, acho que travando um pouquinho para mim, Marquinhos, essa imagem. tá travando. É porque acho que a internet hoje não tá muito boa, né? Não tá muito boa. Mas vai melhorar. No começo trava assim um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Esse tempo, aqui assim, Vai no sim. Brinu, a internet agarra, né, amiga? Mas tá indo. Mas, É desse jeito. mas não é? Mas deixa eu te perguntar, amiga. Muita gente falou na enquete que não sabia o que era o autismo. Na verdade, é o espectro de autismo, né? Transtorno de espectro de autismo. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, para poder clarear para as pessoas o que é. A gente sabe que tem muito preconceito envolvido, e o preconceito ele é fruto do desconhecimento. Porque quando a pessoa conhece, ela passa a entender também e ver que aquilo que é diferente não é tão diferente assim. Então dá para você falar um pouquinho para a gente, amigo? Dá sim. A tia Marina Carol tá ali. Carol é a psicóloga da Lara. Tem muita gente legal aqui. Nossa. Carlinhos, é o Carlinhos? É o Ei, Carlinhos! Carlinhos! Ei, Carlinhos!
Todo mundo aí, Aqui, vamos gente. Um lá. abraço pra Então, o que que todo mundo. o que é o autismo? O autismo é um transtorno que ele que compromete a comunicação, né, a interação social e, e o comportamento da- do autista, né? Comunicação. Alguns autistas eles são verbais, outros eles não são verbais. O que é isso? Alguns conseguem falar, outros não falam, mas não é porque eles têm algum problema de fala, é simplesmente porque a fala não faz nenhum sentido para eles, não é interessante para eles conversarem, não faz sentido, então por isso que eles não conseguem falar, eles têm essa dificuldade. Alguns não, eles vão conseguir conversar, não vou falar normalmente, mas eles conseguem manter uma conversa, conseguem manter aí um olhar. E aí alguns vão precisar de comunicação alternativa e tal. O comportamento, né? A gente vê alguns comportamentos que são assim bem diferentes. Por exemplo, eles têm algumas estereotipias, que é algumas coisas que acalmam eles, igual no caso da Lara. A Lara ela bate muita palma, né? A gente vê que alguns têm os movimentos que é mais de balançar, ou balançar a mão, tem uns que se apertam, né? E a interação social, que eles não conseguem olhar no olho, não conseguem se manter no meio ambiente, num ambiente às vezes muito confuso, com muita informação. E isso é realmente por isso que a gente fala que é um espectro, né? Que cada um vai desenvolver de uma forma. Assim. É isso. Resumindo, o Eu tive, autismo é isso. eu tive a oportunidade, Fernanda, quando eu morei no Rio, de trabalhar na Solange Dré. A Solange Dré é uma escola em Niterói, e eu pude conviver com muitas crianças autistas e com muitas crianças também que tinham. E teve um menino que a gente se apegou muito, assim, que foi ele era maravilhoso, assim, eu vi como que é importante, antes de mais nada, você não ficar tentando incluir o outro no seu universo, né? Foi aí que eu aprendi o que não, sabe, Fernanda? Foi quando eu convivi com ele que eu pude perceber o quanto que é importante a gente se doar para o outro e se abrir, né, de verdade, assim, e perceber o que é mais importante disso tudo, assim, que às vezes a gente fica falando de educação, de inclusão e qual que é o objetivo dela, quais são as metas, a gente vai conversar muito sobre Não, isso, né, amiga? aí agora eu não te entendi, Marquinhos. Tá picando? Eu tava falando, Picou. A última. Aham, pode falar. eu tava Ah, falando ótimo, sobre agora ficou bom. educação inclusiva, né? Sobre educação inclusiva. E a importância que a gente tem de perceber, assim, Não. que não é o outro não vai mudar, o outro não vai, não é uma coisa, eu vou fazer isso que ele vai se curar. Não, gente, é entender que aquela é a maneira da pessoa ser, e é essa diversidade, é essa diferença, e o que a gente tem que mudar, na verdade, são os impedimentos que existem físicos, intelectuais, de todas as formas, para que essa pessoa possa interagir da forma dela no mundo. Isso é uma das coisas que eu aprendi ali, que eu nunca vou Isso. esquecer, né? Que eu vou levar a minha vida inteira. Tá Agora agarrada? travou, Marquinhos. Agora tá bom para mim, você tá aparecendo para mim. Oi, gente, quem tiver pergunta, enquanto a Fernanda deu a travadinha ali, quem tiver pergunta, pode fazer, que no final da live a gente responde, né, Fernanda? Eu Sim. queria te fazer uma pergunta, amigo. Eu queria te fazer uma pergunta, para você me ajudar, para a gente poder entender. Você acha que a educação inclusiva no Brasil funciona? Não, eu acho que não, Marquinhos. Mas eu falo que o nosso sistema educacional, ele não contribui para isso, né? Eu acho que o sistema, ele muitas vezes, ele leva para uma forma porque ele faz não dar certo. A gente começa pela remuneração do professor, por exemplo. O professor no nosso país, ele é muito mal remunerado. E aí, às vezes, ele precisa trabalhar em várias escolas. E aí, ele não consegue, às vezes, se dedicar para se especializar e estar tá ali focado. Se a gente tá, bom, a Lara estuda numa escola estadual, se a gente falar da escola pública, as turmas são cheias, elas são sempre cheias. Se a gente pensar nesse professor no ensino fundamental, às vezes esse professor ele tem várias turmas, chega a ter 20 turmas, ele mal consegue lembrar o nome dos seus alunos
E requer realmente, ele precisa, eu falo que para ser professor de educação especial. Deu uma travadinha, né? Alô, Fernanda? Eu acho que é alguma coisa aí. O Noah veio participar da live, gente. Isso aqui é o Noah que mora comigo. A Fernanda deu uma travada. Hoje, realmente, a internet está um pouco agarrando. Não sei se lá na casa dela, mas aqui também tá. Deixa eu ver se a gente consegue a Fernanda voltar. Ela caiu, eu vou ver se consigo fazer ela vai voltar, gente. Daqui a pouquinho ela tá voltando. Acho que é alguma coisa na internet lá. Queria a Gabriela Henriques, a Agnes, todo mundo que tá aí com a gente, obrigado. A Fernanda já deve estar voltando, só tô esperando ela chegar aqui. Isso acontece, né? Ainda mais assim, choveu um pouquinho, ficou, esfriou, a internet cai, né, gente? Vocês estão me vendo? Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo... Dá um joinha pra mim, quem tá me vendo, assim, pra poder ter uma ideia. Vocês estão aqui. A Fernanda deve estar vindo aí, deve estar chegando. Vamos ver que ela vai chegar. Tá, né? Então tá, jóia. A gente teve um problema técnico aqui com a internet lá dela. O Noah veio participar da live. Vem cá, Noah, para as pessoas te verem. Esse aqui é o Noah, que mora aqui em casa. Isso. Aí a Fernanda deve estar chegando aí. Tô só esperando ela voltar. Obrigado, gente. Raquel, obrigado você tá aí. Samantinha, minha comadre, saudades. Renata, Ravena, tá todo mundo aí. Obrigado, obrigado. Daqui a pouquinho a Fernanda tá voltando. A luz tá boa, gente? Que eu não tô tendo ideia aqui, porque a gente hoje tá com luz aqui, tá com luz aqui, tá cheio de produção aqui das coisas. Ravena. O André Pucente, um beijo, querida. A Aline tá aí também, Rogério Freitas também tá aí, Rogério Freitas, meu amigo. Marina Pires, beijo, beijo. Deixa eu ver se eu acho a Fernanda aqui, gente. Porque daí um pouquinho. A Dé tá tentando voltar. Maria. Marina, beijo, Marina. A Dani, Godinho tá aí também, Cassiana. A gente, pra quem tá chegando agora, gente, a gente tava conversando, tô conversando com a Fernanda. A Fernanda Vidal, ela que é do GAAC, né? Que é um grupo daqui de Cataguás, chama Grupo de Amigos de Autistas de Cataguás, e ela tá muito envolvida. Clarice Leite, um beijão pra você. Carlinhos também, boa tarde, boa noite, Carlinhos. Cassiana. E a gente tava falando, a Fernanda tava falando sobre inclusão, a educação inclusiva. E eu disse para ela que eu trabalhei durante um ano na Solange Drey, lá em Niterói. E esses problemas que a gente está enfrentando agora com a educação, você imagina quando você tem uma pessoa em casa, uma criança ou um adulto que tem alguma deficiência e que precisa, né, de ser assistido com mais cuidado, mais de perto. Isso para uma criança que não tem essa necessidade já é difícil de acompanhar. Vocês imaginam para uma criança ou para um adulto que tem essa necessidade, né? Então tava um papo muito bom, mas eu acho que a internet dela caiu, né? Vamos ver que a Adé tá voltando aqui. Ei, Raquel, beijo pra você, querida. Hoje tá quietinho. Então dá uma abertura na janela pra mim. Eu vou tentar, gente, eu vou tentar ver. Que a hora que tá bombando a live, tá cheio de gente, mas a Fernanda não tá chegando. Eu vou tentar ver se eu consigo. A gente fez um teste hoje mais cedo, deu certinho. A coisa dela tava meio agarrando um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo trazê-la de volta. Então eu vou sair e vou voltar. Vocês aguardem a gente aí, a gente combina de entrar todo mundo junto, pode ser? Que eu vou ver o que aconteceu com ela lá, tá bom? Um beijo. Daqui a pouquinho a gente volta. E não vão embora não que a gente tá voltando, tá bom? Oi, Euler. Obrigado por ter assistido. Marisa também. Eu vou voltar, gente, tá bom? Pera aí. Pera que eu tô achando que ela chegou aqui, gente. Pera aí. Vamos ver. Está aqui. Chegou. Fernanda. Achando, gente. Fernanda chegou. Não vamos precisar de... Aê! Eu tô desesperada. Tô aqui. Não tava vindo pra mim, amiga. Mas eu vi agora que apareceu. Pronto, agora vai dar tudo certo. Agora vai. A gente estava falando de educação, né? Você estava falando sobre essa questão do professor ser mal remunerado, de às vezes trabalhar em turmas, mais de uma turma, né? Ou ter mais de 20 alunos na turma também. Isso dificulta muito, né? E aí? E aí, então, assim, a gente entende essa parte do professor que já não ajuda muito. E aí requer, eu falo, para ser professor de educação especial, você precisa amar muito, né? Você precisa
querer muito fazer a diferença na vida de uma pessoa mesmo, porque não é fácil, né? Os desafios, eles são muitos. Mas o que eu tenho para dizer é que dá para fazer. A Lara, ela é uma criança de muita sorte. Ela já passou em várias escolas, com vários professores. E assim, e se eu disser que na vida, a Lara já está com 11 anos, né? Mesmo nas escolas onde a direção, onde a estrutura da escola não ajudava muito, os professores, eles queriam fazer muito pela Lara. Então, a Lara, ela sempre foi uma criança de sorte. Ela teve muito bons professores. Eu não tenho... Posso contar nos dedos, assim. Foram 2, no máximo, que não tiveram esse interesse. Mas tem que ir muito além do, do que Tem sido feito. ter muito. Falo, requer realmente um esforço maior do professor. Amiga, e se eu contar que a gente está falando no país, olha só que interessante isso. Uma educação, vamos dizer, sistema educacional em que um terço das crianças, Fernando, de 0 a 3 anos, que estão estudando, que estão na creche, por exemplo. Um quarto dos nossos jovens, eles não terminam o ensino fundamental. Mas um quarto não terminam o ensino médio. 41% desses alunos, dos alunos não estão, dos jovens, não estão no ensino médio, isso no Brasil. E um quarto também não tem ensino superior. Você imagina? A gente já tem uma educação deficitária, a gente já tem um sistema educacional achacoalhado, né, pelo poder público, pelos governantes. A gente sabe que a educação é muito forte na formação de uma pessoa, de um indivíduo, e de como que ela e a cultura ela vão fazer parte dessa formação. Para uma criança que tem necessidades especiais, uma criança que necessita de uma atenção maior, isso ainda é muito mais agravante, né, amiga? Sim, sim. Porque você Ela fala. Oi, deu uma agarrada, Fernanda. Fala outra É, vez, vai. você vai precisar fazer adaptação dentro do seu ambiente, você vai precisar se organizar. Isso falando da criança autista, né? Por exemplo, que é o que eu conheço. Você precisa fazer uma adaptação no ambiente, você precisa adaptar o seu material, você precisa pensar qual é a melhor forma que você. É aquilo que você falou lá no início, né? Você se adaptar a ele, preparar. A gente não vai conseguir a cura, entendeu? Então a gente vai conseguir deixar aquilo de uma forma melhor, que ele consiga entender, se fazer entender para esse aluno. Então, Uhum. E o que de fato, o que você acha assim? Você como mãe, você que está nessa luta assim, né, de entender, de criar um espaço, um universo para que a sua filha possa se expressar, para que a sua filha possa ver a personalidade, a própria personalidade, a própria identidade e se sentir pertencente a um lugar, porque eu acho que isso que é o mais importante, né? Não só para todos nós, é esse sentimento de identidade, de pertencimento. O que você acha que deveria ser feito, Fernanda, do poder público? Assim, que tipo de ação o poder público tem que ter com relação à educação inclusiva? então, Porque a gente vou sabe falar que um ela é pouco. utópica, né? Oi? A gente sabe que no Brasil ela é utópica É, ainda, né? muito. A inclusão ela é uma utopia mesmo. E aí, o que acontece, Marquinhos? Quando a gente tem esse déficit no sistema de educação, que não é só para a educação especial, na educação especial ainda é pior, requer muito da família. E aí, porque eu falo que a gente precisa construir uma rede. E aí, essa rede, ela inclui escola, família e terapeuta. Que fazer essa engrenagem funcionar é um grande desafio. Por quê? Na escola, a gente tem várias dificuldades que até é difícil de pontuar aqui. A família, às vezes, ela não está tão enganjada. Tem família que ainda passa um período de aceitação, tem aquele medo de rotular, porque a criança às vezes tem uma coisinha leve, mas aí ela prefere não falar com a escola, porque tem vergonha, porque as pessoas querem muito aquilo de padrão, né? O que é padrão para a sociedade, as pessoas tentam se encaixar dentro dessa caixinha.
e terapeutas. E aí as terapeutas elas precisam trabalhar juntas. E aí a gente, infelizmente, ainda existe alguma questão de ego ali, não, sabe, um pedacinho do queijo maior do queijo, ainda a gente tem tudo isso. Então a gente precisa harmonizar isso tudo, fazer que isso tudo funcione. E aí, com relação ao autismo, fica muito realmente na família. E a família ela tem que buscar. Porque com relação a Lara, aqui em Cataguás a gente mora numa cidade pequena, né? Logo que a gente teve o diagnóstico dela, e a Lara foi a primeira de muitos, né? Primeira, a gente teve que bater. Ela foi a primeira paciente da psicóloga dela, a primeira. Enfim, então a gente teve que desbravar, de uma certa forma, esse mundo. Foi daí que surgiu o GAAC, porque em todo lugar que eu chegava e ninguém sabia o que era, toda vez que a Lara fazia uma pirraça, se jogava no chão, tudo parava, e eu, sabe, e nem eu sabia o que era o autismo, foi que eu falei assim, gente, putz, primeira coisa que a gente precisa saber fazer, se eu quiser morar e viver aqui em Cataguás, que é a minha opção, é fazer que as pessoas pelo menos entendam o que é, para que elas se sintam um pouco mais confortável, ou até eu mesma ter com quem trocar. Foi aí que a gente buscou e a gente fez aquelas conscientização, que foi semanas, que eu precisava que as pessoas soubessem o que era o autismo, para quando ver minha filha fazendo qualquer atitude, para que ninguém me olhasse, o que essa criança, essa menina está fazendo. Esse foi o primeiro ponto, porque é a sociedade. Aí você sai desse, né? A gente fala que é do luto à luta. Eu não vivi muito luto, porque já fui mais para a luta. E a primeira coisa era isso, de eu me fazer para me sentir bem na sociedade, eu precisei conscientizar, tanto escola, enfim. E aí vai Fernanda, a questão. Oi. é só um parênteses que você falou do luto à luta aí, e eu fiquei emocionado, eu estou muito emocionado com a gente, mas eu fiquei emocionado mais ainda agora, porque tem uma pessoa que está numa luta e ela está aqui assistindo a gente, subiu aqui para mim, que é a Mônica Botelho. Então eu queria registrar esse momento da Mônica aqui com a gente, mandar um beijão para ela, falar que eu a amo. E a Mônica está numa luta, assim, né, pela vida, que é cheia de energia, como você também. E eu lembro que a gente fez alguns eventos lá no Centro Cultural, né, Fernanda? Com o Sim, GAAC. sim, E Marquinhos. assim, acho que vale registrar esse momento da Mônica aqui com a gente. Quero um beijo, amor. Te amo, Muito viu? Que bom que você legal. tá aqui com a gente. Que bom. Bacana, E né, aí amigo? Ah, foi muito legal. Nossa, eu adoro a Mônica. desculpa te Muito interromper, mas é legal. porque eu fiquei emocionado aqui de ver que ela está aqui com a gente. Achei muito bacana. E aí, Marquinhos, eu não tive muita opção. Eu falei, gente, aqui é a minha cidade, aqui é onde a gente vai ter que desenvolver. Eu não, nem, eu não vou poder ir para São Paulo, para onde fosse. Então, as coisas vão precisar acontecer aqui. E aí, junto com uma outra amiga, eu, o Hernani, né? A gente pensou aí no primeiro ano, juntamos as terapeutas e fizeram o primeiro evento. E para fazer esse evento, que era um evento totalmente gratuito, que a gente queria que fosse acessível, e aí a gente começou a vender as camisas. Na verdade, a gente começou a fazer o evento com a venda das garrafinhas do meu casamento, que tinha sobrado, que eram umas garrafinhas artesanais. A gente vendeu aquilo para comprar a camisa, para pagar os custos, enfim. A gente teve algum apoio, sempre a fundação sempre apoiou a gente, muito legal. Enfim, e aí nasceu, porque eu tinha essa necessidade da conscientização. E aí a gente vai para a escola, né? E eu me lembro que, assim, quando a Lara tinha 3 aninhos, na primeira escola que ela estudou, que foi onde a gente teve muita dificuldade, que é aí que você tem que estudar muito, foi nessa questão da estrutura. E a Lara, o autista ele é muito visual. No caso da Lara, a Lara ele é super visual. Então, ela precisa muito de coisas visuais. E assim, a gente precisava de coisas simples para incluí-la na turma. São crianças de 3 anos. Então, você não precisa de Uhum. muita coisa. Naquela época, ela só tinha 3 aninhos. E a gente pediu para a escola foto das crianças para fazer uma chamadinha. A chamada não ia sair da escola. A escola demorou 20 dias para me responder se poderia ou não fazer uma chamadinha. E só porque era uma coisa que ia ficar na escola. Enfim, e aí ela precisava do mural de rotina. E quando eu falei que ela precisava de um mural para colocar e aquilo precisava ficar na sala, a escola me falou que o único lugar que ela poderia colocar esse mural era atrás da porta. Porque as outras Nossa. crianças porque as outras crianças primeiro os pais poderiam não entender. E os pais eram super legais, sabe?
muito legais. E para não atrapalhar o visual da escola, enfim. Marquinhos, já teve uma vez que eu trabalhava, como a Lara era muito visual, na escola tinha um trenzinho, era muita informação dentro daquele trem. Eu não sei porque que a Lara não gostava daquilo. E a Lara chegava na escola, a Lara arrancava o trem. Aí, uma vez, 3 horas da tarde, a psicóloga da escola me liga. Sabe que você vinha aqui na escola? Eu tava trabalhando. Eu falei assim, gente, aconteceu alguma coisa com minha filha. Vai eu correndo igual uma louca. Era para mim ver o que a Lara tinha feito com o trem. Aí eu virei para a psicóloga e falei assim, olha, a próxima vez que esse trem ficar aqui embaixo, quem vai arrancar vai ser eu. Gente, o trem incomoda ela de alguma forma. Eu não sei o que incomoda, era muito novo para mim, entendeu? O trem... E é isso, as pessoas elas precisam ter um pouco mais de empatia. Uma psicóloga me tira do meu horário de trabalho, no meio da tarde você sai louca para mostrar o que ela tinha feito. Então, sempre assim, o que as outras crianças faziam era o detalhe. A Lara, se subisse na mesa, estava acabando o mundo. E aí a gente viu que não dava. E assim, e aí foi a primeira mudança de escola que eu tive, porque eu vi que ali não ia acontecer, entendeu? Então a gente tem que tomar decisões, porque quando a gente está grávida, a gente já planeja o mundo para filho, né? Você já sabe o que ele vai ser quando crescer. E aí você vai ter que ir mudando os planos. E a gente começou a estudar muito. Tem uma frase Foi sua, tem uma quando. frase sua que você me disse quando a gente estava conversando, logo no início dessa ideia da gente poder fazer a live, que me tocou muito e que eu acho que isso diz muito de você e da sua luta, assim, junto com o Hernani, que é mais triste do que o diagnóstico de saber que seu filho é autista, é que ele não terá o acesso ao tratamento adequado, né? Ao tratamento digno, né, Fernando? É isso, Isso é uma... Marquinhos. Foi isso. Foi quando caiu a minha primeira ficha. Entendi. Foi quando a gente cai a primeira ficha, que você Você conta vê muito, né, que amigo? é possível o desenvolvimento dessas crianças, mas precisa de muita coisa que eu não achava aqui. Entendi. E é isso que, quando você me pergunta, o que a gente pode fazer? Eu falo, hoje em dia, para essa engrenagem funcionar, o ideal seria que a gente tivesse tudo num lugar só. Seria tipo uma clínica escola, né? Que a gente tem uma clínica escola, um centro de apoio especializado em autismo. Por quê? Uhum. Aí algumas pessoas dizem, mas tem a APAE. Sim, a APAE ela cuida de todas as deficiências, mas ela não tem, às vezes, uma estrutura que o autista precisa, porque são muitas particularidades que um autista precisa, sabe, Marquinhos? Então, o ideal seria isso, porque tudo num lugar só, talvez, olha, a educação especial, né, não seria a melhor, porque a gente fala educação inclusiva porque ela vai para a escola regular. Mas se você tiver um contraturno com uma terapia, aonde porque tem famílias e famílias, tem aqueles pais que até realmente por desinformação, né, Marquinhos? Eles não conseguem dar todo o suporte. Mas se você tem isso no lugar, tem aquele apoio aos pais, tem aquele acompanhamento. E assim a gente vê, assim, o custo disso nem é tão alto assim, porque seria alto no início, porque seria a preparação, a especialização dos profissionais, que seriam caros, mas o ambiente ele é muito fácil de se estruturar, entendeu? Ele é igual eu fiz aqui na sala da minha casa, para a gente dar a aula para ela, como a Lara, assim, ela é muito visual, eu precisei trazer uma réplica da sala de aula para ela, para que ela se sentisse na escola, para que ela entendesse que aquele momento é o momento de estudar. A gente trouxe uma réplica aqui para a sala de aula. Eu falo que essa minha sala, ela já foi tudo, Marquinhos. Ela já foi circuito, ela já foi sala de terapia, ela já foi, agora ela é sala de aula. E é interessante que como ela... Porque o mais importante não era fazer a Lara aprender, sabe? Era não é que ela aprenda, é para que ela não perca habilidades, para que ela não saia da rotina dela, que ela precisa parar o momento, que é o momento do estudo. Uhum. Eu não tenho a pretensão de ensinar qualquer conteúdo pedagógico para ela, entendeu? É realmente o primeiro objetivo é que ela não perca habilidades. E para isso, e para que ela conseguisse entender que isso está acontecendo em casa, foi para preciso de fazer toda essa estrutura.
E aí a gente teve que comprar um quadro, fazer, enfim, para que ela se sentisse na escola. E é tão legal que no primeiro dia eu falei assim: ah, não vou colocar um uniforme nela, não, senão ela vai querer ir para a escola. No segundo Aham. dia, ela mesma vestiu o uniforme da escola. E ela arruma o uniforme da escola todos os dias, entendeu? Para ela vir e ela fica ali, e ela tá entendendo que ela me chamou até de tia hoje. Então ela tá conseguindo entender o que tá rolando. Então, isso é o bacana, sabe, Marcos? Mas é verdade. E o que me deixa Uma mais verdade. chateada, É, o que me deixa mais chateada é isso, porque às vezes a gente vê crianças assim que têm um potencial enorme, todas têm, né? Que são é a falta de acesso mesmo, é a falta de informação e aí às vezes atrasa o desenvolvimento de uma criança que poderia estar muito bem, né? Se amiga, tivesse tratamento adequado. eu sei que a ONU, né, a gente trabalha com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o quarto objetivo fala exatamente sobre isso, né, sobre a educação inclusiva e sobre de promover e de proporcionar a todo tipo de cidadão e cidadã brasileiros o acesso à educação, o acesso, até né, durante toda a vida, enquanto aquela pessoa quiser estudar, e o acesso à cultura também. E o Brasil, isso foi de 2015 para cá. E olha que interessante, né, Fernando? Eu estava estudando, lá na escola, na Solange, eu estava estudando para poder entender um pouco sobre a legislação também, né, da educação inclusiva. E aí, a partir de 2013 é que essa educação inclusiva ela passa a ser institucionalizada no Brasil, né? E ela vai, em 2015 é assinado esse acordo com 196 países na ONU e ele vai até, olha que interessante, Então, tem que ser legal. implantado, isso tem que ser implantado até 2030. E a gente Nossa, vê que esse tempo está passando e muito pouco a gente está engatinhando ainda nisso, né, Fernanda? Enquanto, claro, sim. outros países com desenvolvimento educacional mais avançado, onde a educação é levada a sério, onde a educação ela é primordial na vida da pessoa e o governo ele reconhece isso, né? Um país como o Brasil, a gente está muitos anos atrás de atender essa meta. E eu fico pensando, amiga, como a Lara, que tem uma mãe maravilhosa como você e um pai também, né? E a sua mãe também eu vejo muito empenhada, É, né? A sua mãe muito sim, empenhada na educação dela, de acompanhar. Acho que a sua família como um todo. Assim, vocês sempre foram todo. assim também, né, amigo? Vocês sempre foram assim. A Flavinha, seu pai, seu irmão, todo mundo é muito, muito próximo, assim, muito afetuoso. Mas existem crianças e existem adultos que não têm uma família assim, né? Que tem famílias que a gente sabe que tem famílias que passam por muitas necessidades, sabe que tem famílias que dependeriam e dependem muito de políticas públicas realmente para poder dar um pouco de dignidade para essas pessoas e de inseri-las realmente no universo de convivência, mas que a gente também, mas que existisse esse espaço dela, né? Como Sim. pessoa. Porque eu acho eu convivendo com os meninos lá, Fernando, e eu vejo que você faz isso com a Lara muito bem. Às vezes eu te vejo na praia, que agora a gente não está podendo sair, né, amiga? Mas assim, eu te via na praça com ela, te via, né, a gente já se encontrou em alguns lugares, festas também, e teve uma cena que eu vi, que me emocionou muito, eu vi isso no Facebook quando você postou, eu não sei se foi no Facebook ou no Instagram, em que ela pequenininha, ela foi daminha de honra, né? Ela foi Aham. daminha de honra. E aí ela chegando assim, e você vê que ela estava entendendo, ela estava reconhecendo aquele lugar da maneira dela, né? Assim, Sim. e como que ela assim, e o mais bacana disso tudo é que a gente não fique criando expectativa em cima não só de uma criança autista ou de um adulto autista, de que ele vai atender às nossas expectativas. Porque como nós somos diferentes, né? Você é diferente de mim, que sou diferente do meu amigo, que sou diferente da minha amiga, que nós somos todos diferentes, essas pessoas também são diferentes. Só que a gente fica numa tentativa. Não digo você, porque eu acho que você já entendeu esse universo em que a Lara vive, que não é diferente do nosso, porque cada um vive, a gente pensa que a gente vive num universo igual, mas o universo de um cara que está dirigindo um avião agora não é o mesmo que o meu, né? Não é o mesmo que o seu. Eles são Quem está bem. agora na, né?
E aí eu vejo assim, eu sinto muito orgulho disso em você, sabe, amiga? E é bom que eu possa te falar isso assim É, publicamente, porque eu ah, muito vejo o quanto legal. que quando você respeita essa maneira de olhar da Lara, como você traz uma luz também, sabe para quem? Para quem convive e para quem tem no seio da família, para quem tem um amigo, para quem tem uma amiga, para quem tem uma filha ou um filho que tem algum tipo, né, que não é só o autismo também, mas que Sim, tem algum tipo de deficiência e que a gente fica esperando, eu acho que você traz para gente, Fernanda, um alento de luta, sabe? Não é um alento de descanso. É um alento assim, olha, se a Fernanda está fazendo, eu vou fazer também. Se a Fernanda e o Hernani estão ali batalhando com a família dela, eu vou buscar meus direitos, eu vou correr atrás, eu vou juntar os vizinhos. Eu acho que ah, isso que está legal. faltando. Mas é verdade. Eu lembro quando você fez o simpósio lá, ali no Centro Cultural e que lotou, né? Lotado de Aham. gente. E a propriedade, como você falava, como as pessoas falavam, acho que a gente tem que conversar mais mesmo. A gente tem que perder o medo. As pessoas têm medo. Olha só que interessante isso, que isso talvez vai elucidar para muita gente aqui. Até como vai falar da pessoa. Você não sabe se passa assim, é uma criança especial, ou é uma criança portadora É, de necessidades especiais. Sabe, eu acho que isso é muito importante. Você perguntar. Eu acho que não tem nada mais bonito de você querer entender o universo de uma pessoa e perguntar para, por exemplo, uma mãe, assim, como é que fala? Como é que eu posso agir? como é que eu faço? Isso, sabe? Eu E, acho que isso é. e- Pode Deixa, falar, amigo. deixa eu só dar um exemplo que aí você falou uma coisa bem legal, duas coisas. Até eu, às vezes, a mãe tem um instinto muito protetivo. A Lara já foi dama 3 vezes, apesar de eu saber que não é nada legal para ela, mas a gente tenta, a gente nunca, né, a gente sempre acredita. E uma coisa, é um exemplo que aconteceu comigo uma outra vez, porque quando ela vai para lugares muito cheios, ela se incomoda muito, e eu precisei ir numa votação do sindicato com ela. Então, a primeira coisa que você faz eu queria levar ela para um cantinho perto da janela. Não, aí ela vai lá e me surpreende. Ela chega, passa perto de todo mundo e quis sentar em frente, tipo, palco, onde o cara tava falando com toda a microfonia e, tipo assim, ela sentou ali e ali ela quis ficar. Então, tipo assim, a gente tem que respeitar porque ela vai dizer. E essa questão do falar, eu sempre falei o que a Lara tinha, porque eu nunca quis, porque senão eu falasse, assim, gente, ela é estranha. O que ela tem. Tipo assim, eu nunca quis que a Lara fosse uma criança estranha. Eu queria que todo mundo soubesse que a Lara era uma criança que tem autismo. E aí, quando a gente chegou numa escola nova, e assim, as crianças tinham mais ou menos 5 anos nessa época. E antes da Lara chegar na sala, uma das terapeutas foi lá conversar com a turminha, falando que eles iriam receber uma criança que é diferente. Que para mim isso não é rotular, é explicar porque, né, porque para a Tá. criança entender. Eu tô uma coleguinha de 5 anos que não fala, por que ela não fala? Enfim, e aí a gente foi. E a Lara foi para aula numa quinta-feira, numa quarta-feira, não me esqueço disso. Na sexta-feira, eu pego ela da escola e vou pro Remo, que é o nosso clube aqui. E aí as crianças estão brincando, aí uma menininha chegou para mim, a Isabela, virou e falou assim: eu sou da sala da Lara. Que legal. E elas estão brincando na piscina. De repente, entra uma quarta criança que não conhecia a Lara joga o brinquedo da criança longe. E essa menina começa a brincar com a Lara, sua boba, sua feia. Aí passa a Isabela, que só conhecia a Lara 3 dias, 2 na escola, não fala isso com ela, você não pode falar isso com ela. Ela não sabe falar, ela é autista. Aí a menina parou. O que é autista? Eu não sei, mas você não pode falar isso com ela. Tipo assim, eu não sei o que é, mas é. E é isso. Se a gente tiver esse pudor, essa coisa de Mas eu perguntar, acho que é isso que está a magia da criança, né? A criança ela resolve as coisas com muito mais naturalidade, com muito mais verdade do que nós adultos, que às vezes ficamos, na verdade, até um melindre por medo de, às vezes, falar alguma coisa que não seja a maneira correta de se dizer, ou né? A gente fica um pouco nesse melindre, assim. E criança tem isso, né, amigo? Criança direto, eles vão lá e resolvem as coisas, né? Eu acho isso muito bacana. Eu me lembro quando a gente fez o carnaval também, o carnavalzinho, sabe, que você levou? Você sim. lembra disso? Aham, E lembro. que ela curtiu, que ela ficou ali, aí depois teve um momento que ela não quis mais, né? Teve um momento que ela
que é como a gente também, quando você chega num lugar e que você não se sente bem ali, você quer resolver aquilo. E a forma como ela vai reagir é a forma dela, né? É, É. eu acho isso muito, muito bacana. E eu fico pensando assim, Fernando, qual foi o maior desafio? Queria para a gente poder pensar sobre algumas coisas assim que qual foi o maior desafio que você já passou com ela e o que você acha que é o maior desafio para a cidade de Cataguases com relação a todas as pessoas, principalmente as pessoas que têm autismo, mas todas as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial ou de deficiência, assim, qual é, assim, esses dois desafios? O maior desafio que você já passou e qual você acha que é o maior desafio da cidade? Eu acho que assim, o maior desafio que eu passei foi realmente achar a linha de tratamento correta, sabe, Marquinhos? O A autismo ele linha de virou um tratamento? comércio. É, o autismo ele virou um comércio muito grande. Mas, E aí você ter foco. E quando você começa o tratamento, você quer a cura. Você acha que você vai conseguir. Não é que você quer a cura, você quer aquilo que te promete que vai te deixar perto de uma criança. melhora, né? Você quer o normal, você quer o padrão, entendeu? Então, assim, o maior desafio, primeiro, é desmistificar isso. É você conseguir, você seguir essa linha, porque o que os pais acontece, isso é uma coisa. Quando você tem acesso à informação mais fácil, isso te confunde muito. Então, você começa a fazer uma linha de tratamento, depois você parte para outra. Depois que você tem um foco, e você tem que seguir os tratamentos que tem comprovação científica, e você tem que, né, ver que é realmente isso que é o certo. Foi o meu maior desafio foi conseguir fazer a linha de tratamento que ela precisava quando eu achei um médico que foi assim um anjo que tipo ele não foi pro lado dos medicamentos, ele falou assim, olha, eu vou te dar o mais difícil, que é você ir pelo lado terapêutico, que é moldar o cérebro dessa criança. E aí a gente começou nessa busca de especialização e assim, e as terapeutas da Lara foram muito minhas parceiras e a gente foi comprando essa ideia. Eu acho que até hoje esse foi o meu maior desafio, assim. Então, depois que a gente acha, tem algumas coisas que me preocupam muito, mas assim, tipo menstruação, que a gente não sabe como vai ser, mas são coisas bem que a gente vai aprendendo. Então, essa é a primeira coisa. Agora, desculpa, a outra pergunta que eu me O perdi, Marquinhos. desafio da cidade. De você Desafio como da cidadã, cidade. ela como cidadã, o desafio da cidade. O que você acha? Ainda é essa conscientização. Ainda é a pessoa saber como lidar. Às vezes eu ter que chegar. Porque quando você vê o autista, ele não é visual, ele sempre parece uma pessoa estranha, mas você nunca sabe exatamente o que é, né? Então, às vezes, o mercado está lotado, agora não, porque ela não pode ir no mercado, mas a Lara adora o mercado, ela adora lojas americanas, ela gosta disso. E às vezes ela não tá com. Eu tento fazer aquela espera na fila, mas às vezes ela não consegue esperar na fila. E aí a pessoa não entende o porquê que eu preciso passar na frente, enfim. E a falta realmente desse. E eu sinto muito que eu fico com. Eu falo que me dá até uma dor no coração. Que sim, é quando essas famílias chegam para me perguntar o que fazer e infelizmente eu não consigo dar atenção e às vezes não falta esse centro, sabe? Falta esse lugar de eu falar com essa pessoa. Procura esse lugar, sabe? Vai nesse lugar, porque e às vezes as pessoas ficam tão perdidas, e aí vai às vezes num profissional que não é por culpa dele, mas assim, agora que o autismo, igual a educação especial é tão nova, imagina a gente se falar do autismo agora, né? Agora que se fala bastante do autismo. E às vezes os profissionais eles não fazem por mal, mas eles não são preparados. Então, já chegou vez uma criança de 3 anos procurar um psicólogo, a criança já tinha o diagnóstico, já estava lá com CID, né? Porque as pessoas gostam muito do papel, elas precisam muito do papel. E a psicóloga falou que primeiro precisava tratar a mãe para depois tratar a criança. Não, a gente precisa do tratamento precoce. Com 3 anos, essa criança ela já podia estar sendo estimulada. Então, às vezes, a gente perde janelas
do desenvolvimento da criança por causa dessa demora, por causa do tentar fazer o igual, sabe? Igual eu vi, igual durante a pandemia, agora com o ensino remoto, tem professora de apoio com muita vontade de fazer, mas assim, como ela vai, como na escola, sinceramente, eu não sei como elas conseguiam fazer isso, mas quando vai para casa, a mãe então fica mais perdida, não consegue colocar a criança para fazer atividade. Por quê? É simplesmente, às vezes ela faz uma atividade linda, mas aquela atividade ela não é adequada para aquela criança. Então é uma coisa assim tão simples que ela pode mudar e que faria toda a diferença. E ela fica desesperada, ela se perde, entendeu? É isso. Amiga, falar nisso, vou pegar um gancho, dois, aliás, que eu queria ver com você. Primeiro, sobre esse tipo de material. A gente só tem mais 15 minutos, mas dá para a gente falar. Sobre tecnologia assistiva. O que é a tecnologia assistiva? Né? São os produtos, os recursos, as estratégias e práticas que vão facilitar esse convívio, que vão facilitar essa maneira de se expressar das crianças que têm autismo, do adulto também que tem autismo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, e depois eu queria pegar um gancho no que você falou sobre os cuidadores, sobre a família, sobre os pais, às vezes as mães, às vezes quem cuida dessas crianças, dessas pessoas, o fator psicológico disso, porque como acontece, é engraçado isso, né? Minha mãe tem Alzheimer, né? E eu vejo que tanto a minha irmã, que está com fica o tempo todo com a minha mãe, tem uma hora que ela fica, né, exausta, assim. E eu acho que isso acontece com todo mundo que precisa de um cuidado maior, de um estar presente, mas ali, né, presente. Falar em presente, tem uma galera mandando um abraço para vocês, você viu? Tá todo mundo aí, o Alex Ventura, o eu, o Leluza, todo mundo mandando um beijo para você. Mas vamos lá, amiga. Sobre essa tecnologia assistiva, que é essa tecnologia. Eu estou tentando usar uns termos também que você conhece bem, Fernanda, só para poder esclarecer um pouco mais sobre quem tá. Eu acho que esse momento é bacana, né? Da gente poder desmistificar essas coisas e trazer esse tipo de informação também, né, amigo? Eu acho que isso é muito importante. Assim. O que você acha? Assim, você falou que tem um método, que você está usando um método, né? Que vocês estão seguindo. E eu queria levantar só uma outra coisinha. Quando o médico, porque tem uma diferença, né? A medicina, às vezes, vê isso como um transtorno, né? Um distúrbio, uma doença. E aí existe também a questão do social e de identidade, que é muito diferente disso, né? Eu acho que isso é muito bacana e talvez a terapia, esse coisa terapêutica caiba mais aí do que tomar um remédio, né? Do prognóstico assim. É isso. Existe, alguns autistas vão precisar, sim, de tomar algum medicamento, mas existem algumas terapias que são terapias comportamentais, igual a gente usa o método CIT. Que depois qualquer coisa até deixa escrito. Ele é onde ele faz aquela. Ele organiza o ambiente, né? Ele tem 3, ele organiza o ambiente, ele tem a agenda diária e ele tem um sistema de trabalho que é o sempre da esquerda para a direita, que é que é o sentido da escrita. Então, quando vocês veem o vídeo da salinha da Lara, todas as atividades dela têm o início, o meio e o fim, que é o sexto do acabou, para ela saber que onde ela começa, onde ela executa e aonde acaba. Então, isso depois ela vai saindo dessa estrutura, tem algumas coisas que ela não vai precisar mais dessa estrutura, mas no início ela precisa bastante dessa estrutura. Tanto é que a gente faz isso na escola também, então fica uma estantezinha pertinho e ela vai pegando. A agenda, que é o painel de rotina, ela é necessária, eu acredito, para qualquer tipo dependente do nível do autismo. Por quê? Alguns vão usar a agenda escrita, outros vão usar, igual a da Lara, de imagem. Algumas crianças que são muito novinhas ainda vão precisar usar de objetos, concreto. A Lara começou com concreto para depois ir para a imagem. Por quê? Eles não conseguem se organizar, sabe, Marquinhos? Eles não conseguem fazer essa previsão. Eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, tipo assim, se você tiver uma agenda, aquilo dali já ajuda. E é tudo material estruturado, que é aquilo, material de uma forma que converse com a criança. Sobre os aplicativos, né, que hoje a gente já tem vários realmente aplicativos que ajudam na comunicação, só que
E ainda não substitui o velho papel para a criança. Por exemplo, a Lara, ela tem a pasta dela, onde ela tem a figura, porque ela precisa fazer essa troca, entendeu? Então, Uhum. fazer que eles usem esse recurso pode confundi-los, né? Muitas vezes. Então, a gente tem que ter cuidado da forma que a gente vai colocando aquilo, porque às vezes a figura não é igual a da Lara, as figuras são muito parecidas do que a gente tem em casa, sabe? Então é muito individualizado. O problema não, a grande dificuldade no tratamento do autismo é isso, essa questão do individual, que é da criança, é feito para a criança. Às vezes o que eu uso com a Lara, eu não vou conseguir usar com o Antônio, não é a mesma atividade. Então existe essa individualização que é necessária. Entendeu? Então, essa é a maior dificuldade. E aí, tem isso. Então, algumas crianças elas vão conseguir levar o tratamento delas só com terapias, que é o caso da Lara. Apesar do nível da Lara ser um autismo ela começou com um diagnóstico severo, a gente já chega ao moderado. Eu não consigo chegar com a Lara no leve, porque ela tem uma série de outra de comprometimento cognitivo. Então, assim, mas a gente trabalha muito o quê? Que a Lara seja uma criança independente. Tá. Eu não foco na alfabetização, mas na independência da Lara, porque isso a gente consegue com esses métodos, entendeu? E o Eu vi ela comportamento a fazendo gente vai bolo. moldando. Eu Hã? vi ela fazendo bolo. Você viu, então? E aquilo dali vem de estrutura. A gente começou com a receita. Eu falei que depois algumas pessoas me perguntam, eu falei que eu vou mostrar, vou postar essa semana o videozinho dela pequenininha fazendo isso. Porque Eu isso queria falar é uma coisa. construção. Eu queria falar uma coisa com você que eu acho que é bacana. E esses vídeos que você posta dela, eu acho que eles são essenciais para esclarecimento, para tirar, trazer a informação, né? Tirar a desinformação e o preconceito, e principalmente para outras mães que estão nesse processo também, né, Fernanda? Eu acho isso muito importante. E aí eu queria para a gente poder falar dos cuidadores e das mães, assim. O que você acha que tipo de atitude ou de que tipo de procedimento a gente pode ter para poder ajudar essas pessoas, poder, né, assim, como é que você faz isso? Como é que o GAAC funciona Uhum. nesse sentido, sabe? Se tem um trabalho voltado para os cuidadores. É, Marquinhos, atualmente não, porque o que aconteceu com o GAAC? O GAAC começou com pais, eram 4 pais, e é o que acontece sempre, né? Às vezes as pessoas vão criando outro compromisso, outra rotina, e ficou muito assim, comigo e com o Hernani e com mais uma pessoa. E aí a gente acabou que aí você tem todo um lado profissional, eu tenho que cuidar da Lara também. Infelizmente eu não consegui. E aí a gente fazia uma reunião, pelo menos quinzenal, que era até lá no museu. A gente fazia a reunião pelo menos de 15 em 15 dias. Tem uma mãe que chegou em Cataguases agora, que ela está com muita vontade de voltar, estava me procurando, então a gente vai tentar voltar com essas reuniões. Por quê? É importante, igual eu falo, uma coisa que me ajudou muito, logo quando eu tive o diagnóstico da Lara, eu falo que é aquilo, que como você tem uma criança típica, você vai ali pro parquinho da Praça Santa Rita e ali você troca 1000 figurinhas. É. Quando você tem um filho autista, igual, por exemplo, a Lara, com uns 4, 5 anos, ela, a gente estava desfraldando ela, e às vezes ela fazia cocô e espalhava pela casa toda, nela mesma, e aí ficava desesperada. E aí depois eu vi que era normal, que várias crianças autistas faziam isso, até pelo contato tátil mesmo. Água, a Lara é fascinada com água. E aí, quando você conversa com outros pais, você vê que isso é normal. Então, você sente falta dessa conversa de pracinha, de parquinho. Então, por isso que a gente fazia essa reunião. Só que eu não consegui manter. Vamos ver se a Ju agora a gente vai conseguir voltar. E assim, então eu tento, tem alguns pais que me perguntam, que me chamam, eu sempre tento mostrar, igual agora que essa questão do ensino remoto, vários pais ficaram loucos, né? E aí eu fui mostrando que a gente erra, como eu erro também, né? Com a Lara, alguma coisa, e a gente vai acertando também. E eles vão falando com a gente, sabe? Quando tá errado, eles vão corrigindo. Então, assim, primeiro a gente tem que ter calma, né? A gente tem que ter calma, a gente tem que. Eu demorei 2 meses para encarar esse novo normal e falar assim, não, agora eu vou começar a trabalhar com a Lara. Eu tive que ter o meu tempo de pirar, de achar que eu ia voltar tudo ao normal na semana que vem, depois achei que não, achei que ia ficar louca. Enfim, então depois eu queria ficar só na internet, queria só assistir live, então eu precisei de um momento para mim, né?
E depois que passou isso, é igual aquela questão da máscara do avião. Primeiro põe a máscara em você, depois você põe a máscara do quem está do seu lado. Então fique bem primeiro, para depois você vai ter energia para conseguir cuidar dessa criança. Amigo, a gente está chegando no finalzinho, né? Faltando uns minutinhos só para a gente terminar. Eu queria dizer uma coisa assim. A Ana Paixão está aqui com a gente, né? A Ana Paixão tem um trabalho magnífico lá na PAI, é uma pessoa que eu gosto demais, assim, está sempre acompanhando. Eu tenho certeza que ela vai ter muita troca com a gente e queria dar um recado para as pessoas que estão acompanhando a gente, Fernanda. Que elas podem fazer perguntas que elas quiserem. E eu queria te convidar, amiga, para você me ajudar a responder essas perguntas, porque a Ótimo. live, né, que a live vai ficar gravada e o Facebook já faz isso, chamando a live direto para a minha página. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, gente, ou saber mais alguma informação, a Fernanda também entra ali. É bom que as pessoas podem entrar no seu perfil, Fernanda, né, te conhecer. Eu acho que é uma Uhum. oportunidade muito bacana, Nia. Eu já te falei isso aqui e vou repetir. Eu acho que é esse momento de, talvez, a reclusão, né, dessa coisa de a gente ficar mais em casa e de poder conversar mais assim, né? Eu acho que é um momento muito bacana a gente de troca, né? De você poder ajudar o outro, de você poder auxiliar o outro, e que às vezes aquilo que a pessoa acha que é um grande problema para ela, você já passou por aquilo, viu como um desafio e tem não a resposta certa, mas tem uma resposta. Como você disse, né? A Lara é uma pessoa. A Marisa tá aí mandando um beijo para você, ó. A Lara é uma pessoa. E ela, como pessoa, ela vai ter um determinado tipo de comportamento, como qualquer outra pessoa tem de si. Mas talvez o que você fez com a Lara vai servir para uma mãe, ou para um pai, ou para alguém da família fazer aquilo com aquela criança que ele está ali também. E principalmente, de tirar de si esse peso de achar que é culpa, né, Fernanda? Que às vezes a gente acha que É, a culpa é da gente, às vezes a gente acha que o que que a gente fez de errado, por que que está agindo assim, por que que eu não consigo fazer com que ela pare de tá. fazer isso, por que que eu não consigo fazer com que ela haja assim ou haja daquela forma. Eu acho que essas conversas, amiga, e mais do que conversa, essas ações que você faz, essas ações que o grupo de pais faz com você, que o Hernani, sua mãe, todo mundo, eu acho que elas servem como uma bússola, sabe? De um caminho que educar uma. Eu trabalho com muita criança, você sabe disso, né? E a gente fala que a gente ajuda os pais nessa grande conquista que é de você educar o outro, assim, e como isso é difícil você mostrar. Porque o que é educar? É você mostrar principalmente com criança, você mostrar para a criança que existe um mundo e ela vai interagir com esse mundo porque ela é uma pessoa, ela tem uma identidade e que se ela que ela não está sozinha. Eu acho que é o mais bacana disso tudo que você faz, amiga, durante esse tempo que a Lara está na sua vida, e eu tenho certeza que ela te transformou muito, como transformou todo mundo, né, que convive com ela, Sim. é que a Lara não se sente sozinha, sabe? Assim, quantas pessoas no mundo, quantas crianças no mundo se sentem assim, né? Eu acho que você proporciona para sua filha, e eu não sou eu que falo isso, todo mundo que te conhece, todo mundo que te escuta, sente isso, assim, o quanto você é presente na vida dela e o quanto você faz o mundo dela ser acessível para ela e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente aprende com isso, entendeu? Ó, a gente tem 2 minutos, acabou o nosso tempo, Eu falei falei demais. que eu Eu não. queria que você se despedisse rapidinho e eu queria só Eu falei, deixar um recadinho de você falar. Dizer que eu estou muito orgulhoso, fiquei muito emocionado de você estar aqui comigo hoje. Quero te agradecer demais da conta. Falar que eu converso com o Marquinhos ganhou assim, de uma riqueza enorme com você, né, com a sua história. E te agradecer muito. Agora fala você. Pode eu agradecer todo falei, mundo aí. eu falei que eu não ia chorar, mas assim, realmente faço realmente é muito gostoso. O que ela traz pra gente, e às vezes a gente se cobra muito, assim, às vezes a gente é muito cobrado, né? As pessoas cobram muito da gente, e é muito bom escutar isso, sabe, Marquinhos? É muito. Porque eu não sou diferente de nenhuma outra pessoa, às vezes eu também acho que eu poderia fazer muito mais para minha filha, e tem às vezes que eu acho que eu também estou fazendo pouco. Mas assim, eu fico muito feliz, eu fico muito honrada, eu fico muito agradecida por ter essa A gente oportunidade que fica. e poder ajudar de uma certa forma. Então, todas as vezes que alguém me chama e eu posso ajudar, que eu vejo que eu consigo ajudar um pouquinho, e aí eu vejo que eu não ajudei só minha filha, que eu ajudei outras pessoas, eu também fico muito feliz.
E é assim, gente, maternar não é um dever fácil para nenhuma mulher, né? Que hoje a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas se Papai do Céu mandou, é porque a gente dá conta e a gente vai conseguir fazer, assim. Então, obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz. Eu fiquei, gente, muito feliz. Eu falei com a Renan, eu pensei que ninguém ia entrar. Eu falei assim, gente, o pessoal, ainda mais segunda-feira. Segunda-feira, esse horário. Eu falei assim, gente. E, Mas enfim, eu tava. você merece, amigo. Isso aí é mérito seu. E eu falei assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque não é um assunto tão falado, e eu fico muito feliz. Então, assim, estou muito feliz, gente, por todo mundo que está aí. E o que eu puder ajudar, o que precisar, né, conta comigo. Eu tenho os contatos das terapeutas, igual eu não sou terapeuta, eu não sou professora, eu sou só mãe, entende? Então, assim, Isso algumas é coisas muito. que aí algumas coisas técnicas a gente tem que dirigir para os especialistas, então assim. Mas é isso, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar. A Lara tá aí para isso, porque ela nos mostra todos os dias. Amiga, muito obrigado. Quero te convidar para a próxima live para você assistir e participar com a gente, que vai ser na quinta-feira com Alex Ventura. E a gente vai falar de um tema, Fernanda, muito bacana, que é do jovem que precisa sair de Cataguases, uma cidade que ama, que às vezes está aqui todas as pessoas que amam, mas tem que ir embora para poder tentar ganhar vida, tem que ir embora para poder arranjar emprego, porque a cidade não está proporcionando isso. Então a gente vai falar sobre isso na quinta-feira que vem, esse e outros assuntos, principalmente por ser preto, principalmente por ser pobre, principalmente por morar fora do que a gente chama de centro, sabe? Por ser um bairro mais afastado. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito boa. E eu tô, mais uma vez, amiga, que Deus te ilumine sempre, que você possa iluminar também a vida de todo mundo, assim como você tem feito, e te agradecer. E agradecer todo mundo que ficou com a gente, né? Eu tenho certeza que a A gente gente vai ter fala muita muito, né? coisa. Foi ótimo, A mas gente, foi ótimo. Ó, um beijão para você. Aqui termina então a conversa Parabéns, com você. Marquinho. Um beijo para todo Parabéns mundo pela aí. iniciativa, tá? Muito legal. Continue. Faz muito Mas bem nós pra vamos fazer gente. mais, viu, amiga? A gente vai fazer mais porque esse projeto, se Deus quiser, eu vou levar ele pro resto da vida e a gente vai contando essas histórias e nós vamos fazer o seguinte: a gente vai se unir, a gente vai juntar uma galera bacana. Eu tenho certeza que isso aqui é um pontapé inicial para a gente poder construir, sabe, assim, uma história bacana para quem é autista, para quem não é autista, para quem todo mundo que quer viver numa cidade melhor, assim. E eu acho que a cidade são as pessoas que vivem nela, né, amigo? Então, acho que é a gente Sim, que vai fazer isso acontecer. é Pode contar verdade. comigo sempre, viu? É Te o que eu amo. Um falo beijo. sempre. A gente se vê na inauguração dessa clínica escola que um dia vai nascer nessa cidade, eu tenho Se Deus certeza. quiser, se Você Deus vai se quer. ver Um lá. beijo, querido. Beijo, gente. Obrigado, Fernanda. Um Beijão, beijo para todo mundo. obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Conversa com o Marquinhos, volta na quinta-feira com o Alex Ventura. Tchau, Fernanda. Beijo.